Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick. Nós estamos agora iniciando a nossa 17ª aula do componente curricular de língua portuguesa para os 4º anos. E hoje nós vamos trabalhar com um objeto de conhecimento que são os pronomes demonstrativos. Até a última aula, a gente viu sobre os pronomes possessivos, certo? Só que hoje a gente vai trabalhar com os demonstrativos. Acompanha comigo aí na tela a leitura da introdução sobre os pronomes demonstrativos, ok? Nós usamos os pronomes demonstrativos para marcar espaço, que é uma posição de um objeto em relação a quem fala e a quem ouve. Usamos também o pronome demonstrativo para marcar tempo, passado, presente e futuro. Então vamos começar a entender esse uso do pronome demonstrativo. Só que antes da gente começar a entender como usar o pronome demonstrativo, a gente vai conhecer quem são os pronomes demonstrativos, ok? Eles são ao todo 9 pronomes. Então vamos lá, vai aparecer aí para você na tela. Nós temos aí o este, esta e isto. Sendo que o este e o esta podem ir para o plural. Por isso que tem o Szinho aí entre parênteses, certo? É como lá no possessivo, não tem o meu e o meus, o minha e o minhas, o seu e o suas? O demonstrativo também varia em questão numérica. Então, tem o este, como pode ter o estes, o esta e o estas. Só que o isto estará sempre no singular. Aí nós temos lá, na linha de baixo, o esse, essa e isso. E o esse e o essa também variam para o plural. E na última linha nós temos o aquele, aquela e aquilo. E o aquele e aquela podem variar também para o plural. Então são 9. Este, esta, isto. Esse, essa, isso. E aquele, aquela, aquilo. 9 pronomes demonstrativos. Ok? Vamos agora entender o uso dos pronomes esse, essa, isso. Então vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Usamos os pronomes esse, essa e isso quando nos referimos a algo que está perto da pessoa com quem falo. Por exemplo, olhem aí o desenho. Tem aí o bonequinho de amarelo e tem o bonequinho de azul. O bonequinho de azul está segurando uma caneta e o bonequinho de amarelo está falando e apontando essa caneta, ou seja, o objeto está perto da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu vou usar o pronome essa. Se fosse um caderno, eu iria, nesse caso aí, o bonequinho ia falar esse caderno. Mas como caneta é feminino, então é essa caneta. Então aí vocês já lembram que também temos que ver toda a questão do gênero. Se aquele substantivo, se aquele objeto está no gênero masculino ou no gênero feminino. E aí, de acordo com o gênero, o pronome tem que acompanhar. Então, caneta é feminino, então é essa caneta. Se fosse caderno, seria esse caderno. Ok? Então, vamos partir para o uso dos pronomes este, esta
e isto. Quando a gente usa eles? Nós usamos este, esta e isto quando nos referimos a algo que está próximo da pessoa que fala, não é? Então, vocês observem aí que o bonequinho amarelo, dessa vez, ele está com a caneta, né? E o azul não está, só que o amarelo continua sendo o que está falando. Então, como ele é o que está falando e ele é quem está com o objeto, aí ele está falando esta caneta, porque o objeto está perto de quem fala. Esta caneta, se fosse um caderno, seria este caderno. Agora, se tivesse com a pessoa, perto da pessoa com quem eu vou falar, aí seria como no exemplo anterior. Seria esse, essa, isso. Mas como o objeto está comigo, eu que estou falando, aí eu vou usar o pronome este, esta ou isto, porque está perto de quem está falando, certo? Sempre lembrando a questão do gênero. Se o objeto for do gênero feminino, você vai usar o pronome no gênero feminino, esta. Se for no gênero masculino, este, ok? Vamos lá para a nossa última etapa de entendimento sobre os pronomes demonstrativos dessa aula. Nós vamos trabalhar agora com os pronomes aquele, aquela, aquilo. Quando é que a gente usa esses pronomes? Aquele, aquela, aquilo. Usamos aquele, aquela e aquilo quando nos referimos a algo que está afastado da pessoa que fala e também da pessoa com quem a gente está falando. Então, observem aí na tela que tem um bonequinho azul e um bonequinho de amarelo, certo? E ambos estão afastados do objeto. E o bonequinho amarelo está falando aquela caneta. Por quê? Porque ela está longe tanto dele que está falando, como da pessoa com quem ele está conversando. É como você está aí na sua casa, sentado no sofá, ou na cadeira, ou na cama, junto com a sua mãe, seu pai ou seu irmão. E mais adiante, você vê ali a vassoura da sua casa. A vassoura está longe de você e da pessoa com quem você está conversando aí na sua casa. Aí você fala, aquela vassoura, porque vassoura é feminino. Então você vai usar o pronome aquela, que é no feminino. Se fosse o rodo, né? Rodo é masculino. Aí você já falaria, aquele rodo, mãe, ou aquele rodo, pai, não é? Ou então você estivesse andando ali no shopping de máscara, né? Todo mundo de máscara, que ainda não dá para estar andando por aí sem máscara. E aí você está passeando no shopping com seu amigo ou sua amiguinha, junto com um adulto responsável. E aí você passa de frente uma loja de bicicleta. Aí você vê uma bicicleta lá longe. Aí você fala para o seu amigo, olha aquela bicicleta, que linda aquela bicicleta. Por que aquela? Porque está longe, tanto de você quanto da pessoa. Se é um objeto que você não conhece, né, que você não consegue identificar, de repente você está na rua andando com alguém e você vê um objeto ali que você não consegue identificar ali na calçada. Aí você já fala, olha aquilo, o que será aquilo? Porque está longe, né? E você não identifica no que é aquele objeto, se é masculino ou feminino, então você usa, olha, aquilo está longe, tanto de você quanto da pessoa com quem você está falando. Então, vamos revisar? Vamos lá. Esse, essa, isso é usado quando a pessoa que está falando, não é?
está se referindo a um objeto que está perto daquela pessoa com quem ele está conversando. Aí vamos lá para o próximo. Este, esta, isto. Dessa vez, o este, o esta, o isso, já usa para quando? Para quando o objeto está perto de quem fala, de quem está falando, né? Então, de repente, eu estou passeando com o meu cachorro na praça e alguém pergunta: esse cachorro é de quem? Aí você responde: este cachorro é meu. Por quê? Porque está perto de você, é o seu cachorro que está ali junto com você. Então você fala: este cachorro é meu. Ou de repente você foi jogar bola lá no campinho e perguntam, a bola está com você ali perto, você pergunta: essa bola é de quem? Aí você fala: esta bola é do Joãozinho. Esta bola aqui, que está comigo agora, é do Joãozinho. Então, usei esta ou este, porque o objeto está perto de mim. Ou quando é um objeto que eu não consigo identificar, eu vou falar isto. Isto aqui eu achei na rua, mas não sei o que é. Isto aqui, este objeto aqui, isto. Você ainda não sabe o que é, né? É um objeto ainda indeterminado para você. Vamos para o último, revisando tudo. E o aquele, o aquela, o aquilo. Quando que nós vamos usar? Quando o objeto está longe das duas pessoas ali, ou mais pessoas, né? Está tão longe de quem, tanto de quem está falando, como de quem você está conversando. Então, o objeto está ali longe e você usa aquele, aquela, aquilo. Olha, amigo, aquele avião passando ali no céu, aquele está passando, está longe de você, né? Olha, amigo, o tamanho daquela onda, nós estamos aqui agora na praia, olha o tamanho daquela onda, a onda está lá longe de você e do seu amigo. Então você usa o aquele, o aquela e o aquilo para um objeto que está distante, tanto de quem está falando, como também de quem você está conversando. Tá certo? Então, nós vimos hoje, nessa nossa aula, sobre os pronomes demonstrativos. São 9 pronomes, não é? Nós temos aí o esse, o essa, o isso. Nós temos o este, esta e isto. E aquele, aquela e aquilo. Ok? Então, a gente conclui essa nossa aula, onde eu vou estar sempre lembrando vocês a acessar a plataforma Palmas Homeschool para responder às suas atividades de todos os componentes curriculares que estão lá. Se você não tem acesso à internet ainda, você tem como buscar as atividades impressas na sua unidade escolar e responder às suas atividades no tempo determinado, hein? Porque tudo tem um tempo correto ali determinado. Eu creio que a sua escola já te avisou ou avisou a sua família quando você tem que buscar aquela atividade e até quando aquela atividade tem que ser respondida e devolvida na escola ou respondida na plataforma. Tudo tem a data, tem um prazo, ok? Então eu me despeço de vocês, continuem aí estudando, entusiasmados com os aprendizados e até breve.